Gente, eu sou Raquel Maia, podem me chamar de Kel. Eu tô aqui hoje para contar para vocês de um novo projeto, uma iniciativa que surgiu junto com essa moça aqui do lado. E eu quero que vocês conheçam ela e a gente vai contar um pouquinho do que tá rolando aqui hoje. Oi todo mundo, meu nome é Daniele Franco, mas vocês podem me chamar de Dani, todo mundo me conhece como Dani, então Dani Franco para vocês. Eu estou muito feliz por esse projeto, eu sou jornalista e uma das paixões da minha vida é descomplicar coisas. E conhecendo a Kel, a gente resolveu trazer esse projeto de descomplicar, de simplificação das coisas para o mundo da agilidade, das organizações que ela trabalha com isso, né? Então, a gente vai bater esse papo tranquilíssimo, leve. E claro, se vocês quiserem tirar dúvidas, alguma coisa, vocês podem sempre deixar nos comentários que a gente trata na próxima edição, que a gente vai respondendo. Enfim, a gente dá um jeito, a gente descomplica tudo para vocês também. Então, vamos descomplicar? Eu acho que no primeiro vídeo não pode ser diferente, né? A gente trazer contar a história mesmo de como a agilidade surgiu na vida da Kel, né? Então, vamos... hoje, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e onde você está hoje, como que essa sua trajetória te levou para esse lugar que você está hoje. Cara, eu trabalho, antes da agilidade veio a TI, né, na minha vida. Eu trabalho com tecnologia desde 2001. O meu segundo grau já foi um segundo grau técnico e antes de entrar para a faculdade, eu já era webmaster, programava lojinhas virtuais. Estou revelando a minha idade aqui. À medida que eu comecei a estagiar, eu comecei a passar por várias agências, então eu fiz publicidade, comunicação, e aí eu já, desde o primeiro período, comecei a trabalhar em agência, e naquela época a agência de publicidade não trabalhava muito com o digital, trabalhava com o mídia impressa, né? Então, eu já entrei para abrir essa área nas agências, começar a trazer um pouco desse conhecimento, desse skill, e daí a minha carreira foi crescendo muito na área de tecnologia dentro do meio de comunicação. E em um dado momento, que foi em 2009, eu já estava trabalhando, tinha entrado numa startup britânica na época, e aí essa startup já queria trabalhar com métodos ágeis, a gente não sabia o que era aquilo, então a gente foi atrás, fizemos uma formação no mercado e juntos a gente começou a implantar agilidade na equipe, na organização, que era uma startup. E foi assim que a agilidade chegou na minha vida. Hoje eu estou como head de agilidade aqui na Ambev, que é a maior cervejaria do mundo. Hoje, vou falar do planeta Terra, porque vai que existe em outros planetas. Então, está sendo um desafio bem legal. Ao mesmo tempo, eu brinco que esse é um desafio de peso. Eu sei essa história, né? Assim, até porque a gente começou conversando, eu comecei a entender um pouco sobre a agilidade a partir da história da Kel na Ambev, e toda vez que eu ouço a história, eu fico, claro que... Qual que é, assim, esse desafio de trabalhar numa empresa tão grande? Porque eu acho que é um grande que eu imagino que seja um desafio gigantesco, né? Eu brinco que a Ambev, no bom sentido, é a manifestação do mundo VUCA. Por quê? Não só a Ambev, né? Isso não tem a ver com a Ambev, mas com empresas desse porte. O mundo VUCA é que a gente fala que o mundo, ele é ambíguo, ele é incerto, né? Então, você não pode mais esperar ter controle sobre as coisas, ter controle sobre tudo, porque não tem como. E a Ambev, eu brinco que ela é tão grande que é impossível você querer saber de tudo, você querer conectar tudo. Então, é muito melhor. É mais realista a gente aceitar que é assim, que você não tem controle e começar a trabalhar em cima de contextos menores, onde você consegue atuar, gerar comunicação e influência em contextos ao seu redor. E aí, uma vez que você vai influenciando, você começa a trazer premissas e restrições claras para ir se espalhando de forma orgânica, com o mínimo de estrutura. Então, não sei se eu te respondi, mas assim, o maior desafio de liderar ou de promover a transformação ágil numa empresa como a Ambev
é definitivamente a escala. Assim, a lógica que eu imagino nesse caso é a do navio no canal de Suez, que ficou lá. Vocês com certeza viram, porque isso tomou conta das redes sociais. Um navio gigantesco de 220 mil toneladas, se eu não me engano. E aí é muito legal essa fotinha dele, assim, com a escavadeirinha desse tamanhozinho, o navio desse tamanho. Mas conseguiu tirar ele de lá. Então, eu acho que você trabalha, a agilidade trabalha com o funcionamento da empresa, mas não é o serviço que a empresa oferece, não é o serviço que a gente consome, que eu enquanto consumidora, né, eu não consumo isso que você faz, mas isso vai impactar diretamente no que eu consumo, porque é uma otimização do processo todo, né? Cara, agilidade é o meio, ela não é o fim. Só que tem muita gente que eu vejo no mercado que ainda trabalha com uma visão de fim. E aí, quando as pessoas pensam que agilidade é um fim, significa que a gente quer fazer agilidade, quer transformar o ways of working das pessoas e trazer os métodos ágeis, aplicar os métodos ágeis. Porque sim, e na real a agilidade ela só existe, ela só veio, ela nasceu para resolver problemas. Problemas que se repetiam há 30, 40 anos. Isso olhando muito para o contexto da tecnologia, mas hoje a gente já expandiu, né? A agilidade hoje ela já permeia diferentes contextos organizacionais, assim, do fiscal ao jurídico, ao marketing, ao RH, à TI. E com base nessa essência começaram a nascer várias ideias e propostas de métodos, de práticas, de como garantir que esses valores e princípios estão sendo mantidos no dia a dia, como relembrar as pessoas constantemente de que o mais importante são esses valores e princípios e não ficar fazendo porque sim, sabe? Assim, existe um limite para o trabalho da agilidade? Existe um ponto ali que, tipo assim, acabou. Não, aqui não dá para a gente trabalhar. Ai, que pergunta boa. Difícil responder, porque eu nunca cheguei nesse limite. Então, quando a gente, dentro do meio ágil, a gente trabalha com alguns modelos de maturidade, que a gente chama. Dentro desses modelos, um deles é o KMM, né, criado pelo David Anderson, que vem da linha do Lean Kanban, e ele coloca 6 níveis de maturidade organizacional. E aí ele vai dando nomes para os níveis, né, para tentar ficar um pouco mais amigável e mais fácil de explicar. E o último nível, ele fala que são as organizações built to survival. Então, são organizações antifrágeis, resilientes. Eu não estou com o modelo aqui aberto, e talvez eu tenha falado alguma coisinha errada, porque eu estou falando de memória. Mas são organizações antifrágeis, resilientes, organizações que são líderes de mercado, né? Então, se tem uma organização que é Build for Survival, é a Ambev. Ela está no nível 6 de maturidade, porque ela é líder de mercado, ela passa uma puta crise na pandemia, ela não quebra, ela não manda ninguém embora. Assim, é de arrepiar, eu não tenho como argumentar, não existem contra-argumentos para falar que a Ambev não está no nível 6 de maturidade, é uma organização Build for Survival. Mas isso não significa que ela não tenha, que ela já tenha completado todos os outros níveis. Então, tem coisas do nível 1 que a gente não tem, do nível 1 de maturidade e agilidade. E aí é que eu entrei nessa pira, assim, tô complicando, não tô descomplicando. Que, cara, o crescimento, ele é uma espiral. A transformação, ela é uma espiral, ela não é linear. A gente vai trabalhando vários pontos de alavancagem da maturidade simultaneamente. Então, às vezes eu estou trabalhando alguns pontos do nível 6, alguns pontos do nível 1, alguns do nível 2, lá. E em conjunto, uma vez que a gente roda tudo isso e ajusta, a gente vai para um outro patamar que não é linear, é assim, esse ponto do 1 agora está robusto, agora esse do 6, esse do 5, mas a gente tem um direcionador e um norte, né? Mas na prática, esse eu acho que é um dos maiores desafios também de fazer a transformação em grandes organizações, não basta só você promover a transformação, você tem que sustentar essa transformação. Então é incrível, é assim, você entrou numa empresa ou num time, treinou todo mundo, a galera agora está trabalhando do jeito certo. Ano que vem, esse time está diferente, saíram 3 pessoas, entraram 2 novas, uma mudou de papel, o contexto mudou. Então, não basta você promover, você tem que sustentar isso. Sim. E você tem que transformar isso num mecanismo
autossustentável que se auto-mantenha no tempo. Cara, isso é difícil demais. E aí você me pergunta um prazo de validade ou uma data de quanto tempo a gente precisa para construir isso. Não existe essa resposta, sabe? Eu, pelo menos, não conheço essa resposta. Eu acho que, assim, eu percebo muito nesse conceito uma característica de maleabilidade, né? Existe essa necessidade tanto da agilidade quanto da própria organização de ser maleável, de ser adaptável de acordo com as situações, e a agilidade também no papel de tornar a empresa maleável, né? Também de trazer essa resiliência, essa antifragilidade mesmo para as organizações. Seria um fortalecimento da imunidade da empresa, basicamente, né? Você cria ali o seu sistema imunológico, você entra ali como os glóbulos brancos da empresa para fortalecer realmente não só defesa, mas também a preparar para transformações, né? Que é entender que as transformações vão acontecer de qualquer jeito e como que a gente se comporta em relação a elas, assim, dentro da organização. E aí, um conceito que você já tinha falado comigo antes, assim, é sobre business agility, e que é o cerne da questão dentro da Ambev. Eu queria que você me explicasse um pouco isso, assim, explicasse para a gente. Boa. Então, vou linkar isso já com a temática anterior que você trouxe da agilidade como um sistema imunológico e tal. É bem legal, porque a agilidade, na verdade, ela cada vez mais ela precisa ser vista e tratada e trabalhada como uma capability organizacional, né? Uma capabilidade. Então, pensa que ela tem a ver com um mindset que é refletido por meio de... que é sustentado por valores e princípios, então a gente precisa garantir que esses valores e princípios sejam incorporados na cultura da organização. E aí, uma vez que a gente tem valores e princípios estabelecidos, incorporados, as nossas ações, elas nascem de forma natural, porque elas estão sendo sustentadas por uma base sólida e verdadeira, né? E aí, as ações, elas se manifestam por meio de práticas. Então, eu vou fazer algo, porque isso vai em direção ao que eu acredito, ao princípio que eu estou seguindo, e aí, para fazer isso, eu uso essa técnica, essa ferramenta, esse método, etc. Então, isso é a visão de agilidade. O que é business agility? É garantir a capacidade organizacional de ajudar a organização, de uma organização ser capaz de entregar valor de forma flexível e adaptativa, né? Ou seja, ela é flexível para se adaptar às necessidades do mercado, às mudanças do mercado, às mudanças do consumidor, às necessidades do consumidor. Então, a empresa, imagina assim, é legal a gente falar e parece tranquilo falar, a empresa, você tem que ser flexível, conseguir se adaptar rápido. Agora, fala isso para uma empresa do tamanho da Ambev, para uma multinacional. Então, quando a gente olha e escuta isso... mas isso é a mesma coisa que a gente falava tempos atrás. Só que a gente está precisando relembrar as pessoas disso. Então, a agilidade por si só, as pessoas estão atrelando muito a ways of working, a framework de como fazer as coisas. Então, e está se perdendo essa essência que tem a ver com garantir que eu tenho times enxutos, totalmente orientados à entrega de valor e transformação do negócio, multidisciplinares de verdade, ou seja, com todos os skills, conhecimentos, capabilities, para eles conseguirem gerar uma transformação no espaço curto de tempo, né? E que realmente tenham um mindset, um ways of working, que eles conseguem responder e se adaptar e entregar valor muito rápido para esse mercado e para esses clientes e consumidores que mudam com tanta constância, entendeu? E o que uma empresa grande como a Ambev traz de aprendizado, assim, pode aprender de uma empresa menor, o que vem assim da sua expertise dentro do assunto, de empresas menores, para levar para a Ambev, assim, Eu acho que é relembrando a simplicidade do testar rápido, testar o mercado rápido, testar pequeno, né? Não tentar entrar com uma coisa muito grande, entra com um pedaço mais simples, trabalhando a essência da entrega de valor, testa rápido e se der tração, a gente escala.
Então, como a gente é muito grande e a gente já está muito acostumado a fazer coisas grandes, a gente esquece um pouco disso, né? E aí eu vejo que, nesse sentido, todas as multinacionais já estão se redesenhando, porque a gente sabe que, pelo fato de ser grande, não dá para achar que isso vai me sustentar. Eu acho que um outro grande aprendizado que as startups trazem para as multinacionais é não don't take as granted, né? Então, assim, não assuma que está garantido só por você ser grande. Por quê? Porque hoje, o que as startups fazem? Elas são orientadas à resolução de problemas pontuais específicos e elas estão muito conectadas com a dor e a necessidade latente do consumidor. Então, você é grande, você ganha muito em escala. E aí, às vezes, a gente entra numa zona de conforto de achar que aquelas dores pontuais que os nossos clientes e consumidores estão sentindo podem ser ignoradas, que está tudo bem, porque eu sou líder de mercado, né? Eu sou grande, eu ganho no volume. Aí vem um pequenininho que resolve bem essas dores, aí o cliente fala, olha, esse aqui me atende melhor, e troca. Enquanto ele é pequeno e eu ganho no volume, isso pode não parecer uma ameaça. Mas o que as startups têm nos mostrado todos os dias é que, cara, se eu resolvo um problema bem, eu viro um papa-légua, um bicho-papão desse nicho do seu mercado. E antes do que você perceba, eu já posso ter pego um market share enorme do seu mercado, porque eu atendi uma dor específica que você ignorou por ser grande. Então, eu acho que essa é a maior lição que as startups estão trazendo para as multinacionais, sabe? Pelo que você fala, assim, no caso da Ambev, existe essa busca, né? Por melhora, por resolver esses problemas, agora que essas grandes empresas viram que isso tira o mercado delas. Então, ela pode deixar de ser grande de uma hora para outra, se não resolve. É exatamente isso. E isso é o que saiu há um tempo atrás, na matéria da Exame, né? Falando, o dinossauro acordou. E eu brinco que eles foram super humildes falando que é um dinossauro. A gente não é um dinossauro. Se a gente fosse, a gente seria o Tiranossauro Rex. Mas a gente não é um dinossauro. Eu brinco que a gente é um parque de dinossauros. Esse estado de sair da inércia é doloroso, né? E ele requer muita energia para a gente sair da inércia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa que vale ressaltar é que as grandes organizações que despertaram para isso e começaram a fazer, elas têm um poder de resposta muito grande. Então, quando as startups também entram no mercado, elas têm muito medo de serem engolidas, né, pelas grandes. E eu acho que as grandes que acordam e começam a se movimentar para responder a isso, elas têm um poder de resposta incrível e isso realmente pode ser muito ameaçador e devastador para algumas startups, entendeu? E aí vem a beleza da agilidade, do business agility, né? Se fosse para fechar esse Descomplica. Cara, essa é a essência do que a agilidade faz, né? Se a gente falar assim, mas o que é o propósito da agilidade? O que a gente busca? E aí, falando agora de verdade de business agility, que é o nosso core. Cara, a gente busca ajudar as organizações a conseguirem fazer isso, que é entregar valor, descobrir o que é o valor desde a perspectiva dos clientes, dos usuários, e ajudá-las a conseguir entregar esse valor de forma rápida e adaptativa, né, para que elas consigam continuar sendo competitivas no mercado que a gente vive hoje. Então, eu acho muito linda, assim, eu sou apaixonada com esse propósito da transformação. Eu adorei a nossa primeira edição do Descomplica aí. Eu acho que a gente hoje a gente falou de uma forma mais geral, né? Mais assim, mas nas próximas edições a gente vai trazer pontos mais específicos e falar de questões mais específicas e eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Eu também adorei, gente. Obrigada, Dani. Espero que cada dia mais a gente possa descomplicar assuntos ou questões que ainda possam estar complicadas para alguém aí no nosso mercado. E não se esqueçam, né, bem blogueirinha, sempre de compartilhar com seus amigos, dar um like, se inscrever no canal e é isso. A gente se vê na próxima edição. Beijo, gente. Valeu.